Fala, meus amigos do Watford Brasil, sejam muito bem-vindos a um programa no mínimo diferente, né? Hoje, como vocês podem perceber, o nosso apresentador, barra comentarista, barra produtor aqui do Watford Brasil, Jefferson Bachega, finalmente tomou uma suspensão, hein? Que coisa! Ele que tanto se gabou de jogar com o regulamento debaixo do braço, finalmente levou esse gancho aí, essa suspensão, vai ficar fora desse programa, mas não tem problema. Eu e o Guilherme aqui, a gente vai comandar. O show tem que continuar para todos os Hornets aí. Vamos analisar. Temos dois pós-jogos para falar. Temos todas as notícias de Hertfordshire e, é claro, o pré-jogo de Watford e Newcastle. Então, esse é o resumo. Por que o Jefferson está fora? Ele acabou se gabando muito. Acho que o tribunal ali não gostou. E aí o departamento jurídico do Watford não conseguiu liberar ele para esse programa. Mas vamos lá, vamos para o pós-jogo de Norwich 1, Watford 3 pela Premier League. Essa que foi a primeira vitória do Watford fora de casa na PL em 11 jogos. Os gols foram marcados por Dennis no primeiro tempo aos 17 minutos e 2 gols do Sarr no segundo tempo aos 66, aos 63 e aos 80. Guilherme, seja muito bem-vindo. Eu sei que eu não sou apresentador igual o Jefferson aqui, mas acho que dá para comandar, hein? Fala um pouco aí do jogo contra o Norwich. Fala galera, fala Vitor. O Bachega aí acabou ficando muito no salto alto, então decidimos quebrar esse salto alto dele e acabar ficando um joguinho aí de suspensão, né? Mas esse jogo do Watford, falando assim, uma grande vitória, aquela vitória para retomar a confiança, retomar os objetivos, olhar para frente no campeonato, foi uma vitória que, assim, no começo foi um pouco estranho. Acho que os dois, para resumir, os dois começos do primeiro tempo, dos tempos, acabaram assim deixando o torcedor assustado, porque era um time que não conseguia se encaixar tanto na parte defensiva como ofensiva. Se era uma defensiva que acabava errando muitos passes, era a parte defensiva onde cedia muitos espaços. Então, o torcedor estava um jogo muito nervoso, sempre nos ali os primeiros 10 minutos de cada tempo. Mas foi um Watford que conseguiu se aproveitar da fragilidade do Norwich, que é principalmente a defesa, que toma muitos gols. E foi um jogo onde nós conseguimos marcar mais 3 gols novamente. Então, assim, acho que destacar o Sarr, claro, onde marcou 2 gols. E ele, acho que destacar que ele teve um acerto de 100% em duas estatísticas, que foram no drible, 100%, e nos lançamentos também, nos passes longos, ele conseguiu 100%. Então, já dá para ver que a gente fala, é o principal jogador do ataque, é o principal homem do ataque, e isso é inegável. Os números mostram isso, o desempenho mostra isso. Por mais que muitas vezes ele esteja abaixo, como todo o time, ele consegue ir muito bem quando o time está indo muito bem. Isso é fenomenal. Eu acho que destacar também o Dennis, que mais um gol aí, vai ganhando a vaga dele, conquistando ainda mais a titularidade. E eu acho que falar do King, que queimou minha língua, né? Se era um cara que não se movimentava, a movimentação dele era ruim, ele acabou dando uma assistência. E assim, não só pela assistência, mas pelo jogo que ele fez. Ele cedeu, ele conseguiu ser aquele cara, o centroavante que acaba abrindo muitos espaços. Porque a gente vê o gol do Denis mesmo, tem uma certa movimentação ali com ele, uma troca de posição que o Denis acaba chegando ali na área central, ali como que a galera fala, na marca do pênalti, ali o Denis acaba cabeceando para o gol. E na assistência para o Sarr, a movimentação dele acaba sendo o inverso, ao invés dele atacar o centro, ele acaba abrindo e o Sarr vai por dentro. Então, foi interessante nessa questão do setor ofensivo, que conseguiu se mover, conseguiu jogar muito bem. A questão defensiva um pouco preocupa porque a questão do Metcalfe, né, que acabou ali, eu acho que, assim, teve uma questão do erro da linha defensiva, da linha de impedimento, mas a bola foi nas costas dele. Querendo ou não, foi nas costas dele, ele acabou não se recuperando. E a gente tomou o gol e todo mundo começou a ficar nervoso. E aí a gente consegue fazer um gol e tomar logo outro assim. Mas ainda bem que deu tudo certo, foi um bom desempenho. E também acho que destacar o que eu falei, né, sobre a escalação, que a gente estava precisando desse cara mais livre no meio campo, de um jogador mais criativo. E veio isso que foi o Cleverley, a volta dele em campo foi muito importante, ele participou do terceiro gol, acho que foi um jogador, acho que dos 3 jogadores, ele está em último ali do top 3, ele consegue destacar os 3 melhores jogadores. Acho que isso é inegável, ele foi um jogador que preencheu muito bem o meio campo, se movimentou muito bem,
tanto na parte defensiva como ofensiva, acabou se doando bastante em campo. E eu acho que ele merece essa menção honrosa aí de melhor da partida. Eu acho que também o Daniel Rose, eu fiquei preocupado quando ele chegou, com um cara que estava fora de forma. Eu disse como é que esse cara vai chegar com status de titular, mas não, ele soube esperar seu tempo, entrou em campo e nessa partida, não nessa partida, só com essa partida contra o Norte, mas nas outras partidas que ele já vinha jogando, por mais que o time estivesse perdendo, ele não estava comprometendo, ele estava conseguindo ir bem. Então, isso é importante. Ele já conquistou sua vaga, o Mazina, que mais para frente a gente pode falar isso, que ele está vindo muito mal, começa a temporada muito mal. Parece que na Championship ele consegue atuar bem no nível, chega na Premier League e já não é mais o nível dele. Então, o Watford tem que entender um pouquinho disso. Mas foi um bom desempenho, uma boa vitória para a gente conseguir aí mais 3 pontos de grande importância contra o adversário direto na luta pelo rebaixamento. Então, a gente só tem que comemorar e dar sorriso igual o Xisco. A gente falava no último programa que a gente queria que o Xisco assistisse ao programa para justamente copiar a nossa escalação aqui. Ele não copiou, mas acho que outra pessoa lá do Watford assistiu, que foi o King, né? Que quis calar os críticos, vamos dizer assim. Foi lá, fez tudo aquilo que você queria que ele fizesse, né? Eu também queria passar um pouco por cima dessa situação do Cathcart. Acho que mais uma falha, mais ou menos ali na conta dele. Acho que é uma coisa para se levar em conta, justamente. Também queria dizer que esse segundo tempo, os dois começos de tempo, assim como você bem mencionou, lembraram bastante para mim o jogo do Brighton, né? Que a gente estava meio perdido, até principalmente o gol que o Cleverley tem aquela falha, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo, que ele tem aquela falha, o segundo, que ele tem aquela falha lá de falha de comunicação. Então não sei, às vezes o Watford pareceu perdido em alguns momentos, mas é claro, conseguiu se superar e marcar 3-1 no Norwich. Mas vamos falar agora de uma derrota que é aquela derrota que eu disse no último programa que não queria que acontecesse, né? Watford 1, Stoke 3 pela Carabao Cup. O único gol do Watford foi marcado pelo Fletcher. Vou passar um pouco por cima aqui, não tem muito o que destacar. Até mais uma crítica de novo aos transmissores da Carabao Cup e a dona dos direitos aqui, a ESPN. Nem colocou o jogo no Star Plus. Acho que teve uns 4 jogos, mas nenhum do Watford. É uma pena. Mas a gente só conseguiu acompanhar os melhores momentos, como boa parte do mundo, e o jogo bem frio do Watford, né? Ele se perdeu completamente a partir do minuto 80, acho que isso ficou claro até para quem assistiu porções do jogo, mas realmente não foi uma atuação boa. Temos que destacar até a titularidade do Elliott, que acho que levantou muitas dúvidas e deixou muita gente surpresa, mas agora que saiu o boletim do centro de treinamento, acho que deu para entender que foi porque ele não quis colocar o Foster, o Xisco não quis colocar o goleiro que está atuando na Premier League atualmente, e porque o Batman estava lesionado. Então, realmente só sobrou essa opção com o Elliott, e que teve uma falha terrível no último gol do Stoke, se não me engano. Foi um gol de cobertura. Aí eu não sei se é, se é clubismo da minha parte contra o Elliott, mas aí ou se não se aconteceu realmente uma falha, mas foi complicado, um jogo difícil, e a gente dá adeus aí a uma competição europeia, pelo menos. É muito difícil agora o Watford buscar a Liga Europa, ou até pode buscar na FA Cup, mas é um jogo difícil. Guilherme, não sei se você quer falar, se não quiser a gente pode passar. Falar sobre o Elliot, né? Que é um cara que estava quase 4 anos sem jogar, aí volta a campo, que assim, a gente já tem a crítica antiga dele, porque ele veio para tapar um buraco na Championship, porque a gente não tinha um jogador experiente, e ainda bem que a gente não precisou dele, porque talvez se precisasse dele, poderia ter entregue aí essa vaga na Premier League, né? Mas ele comprometeu, acho que assim, no primeiro gol eu tive uma crítica a ele do jeito que ele vai na bola, porque ele apenas se joga e coloca apenas um braço, não coloca o corpo inteiro para interceptar ali, encaixar a bola, algo talvez, porque talvez se ele espalmasse com a mão, a bola iria sobrar na entrada da área e o cara do Stoke iria fazer o gol do mesmo jeito. E esse terceiro, onde a bola vem de cobertura totalmente sem tempo de jogo, acho que assim, não dá para entender muito porque o Watford renovou com ele. Acho que talvez tenha sido ali aquela negociação com o empresário, se for para a Premier League, eu quero renovar, tem que ser desse jeito, e eu acho que era a única opção que o Watford tinha. Não, a gente vai precisar de um goleiro, só para ter ali um cara experiente, só fora de campo, né? Porque dentro de campo a gente viu o que aconteceu aí, mas assim, não vou crucificar um jogador até o resto da vida dele, até que ele saia do Watford.
por conta de um erro, porque a gente sabe que grandes goleiros falham. A gente já viu o Foster falhando, o Gomes também, já viu, e o Gomes é o nosso ídolo aqui do Watford, né? Então, isso acontece, mas é complicado a gente ter um jogador como tá o Elliot, porque muito tempo sem jogar, acaba vindo para o jogo decisivo e acabou entregando. Infelizmente, mas é vida que segue. Vamos focar agora, por enquanto, na Premier League, depois esperar a FA Cup aí para ver como é que a gente vai jogar essa FA Cup, como é que você vai colocar o Elliot ou não, espero que não, mas tudo bem, segue o jogo. Pode colocar o Adam Parks lá do Sub-23, ele faz umas partidas boas, aí a gente acompanha por cima. Aliás, vamos falar de Sub-23 daqui a pouquinho, mas eu só queria completar esse negócio do Elliot. Realmente, você foi muito certo, né? A gente não pode crucificar o cara, mas aí também a autoestima dele deve estar muito baixa agora, porque assim, o primeiro jogo dele em quase 4 anos e ele acaba falhando em no mínimo 2 gols ali, é complicado. Mas é bola para frente agora, a Carabao Cup nunca foi tão importante, né? A gente fala sempre isso depois da eliminação. Nem queria Carabao Cup mesmo, nem queria Conference League. Vamos focar agora na Premier League e na FA Cup, que começa um pouquinho mais para frente. Mas agora vamos falar das novidades de Hertfordshire, é claro. Vamos passar os times secundários do Watford, vamos dizer assim. Começando pelo Sub-23, que teve uma vitória contra o Hull City na sexta-feira, dia 17. Foi 3-1. E agora enfrenta o QPR na terça-feira, dia 28. Um update na liga, o Watford é o terceiro do Sul, tem 9 pontos e está só atrás de Bristol City, e Cardiff com 12 pontos. Então, os 2 primeiros se classificam para aqueles playoffs. O Watford numa posição muito boa e vai com certeza brigar aí pelo menos pela segunda vaga do Sul. O Sub-18, a última partida foi a partida mencionada no último programa contra o Sheffield United, foi uma derrota, se não me engano. E o próximo jogo vai ser contra o Millwall no sábado, dia 25. O Sub-18 é 7º no grupo 2 da Premier League, Sub-18. E o time feminino enfrenta o Sheffield United domingo, dia 26, na Championship. Jogo complicado para as Golden Girls, que estão em 11º na Women's Championship, um apenas à frente do 12º colocado, que é rebaixado. Vamos dar uma passadinha também pelos emprestados, fazer um boletim dos emprestados aqui meio improvisado. O Alfie Marriott, goleiro, ganhou o jogador do mês lá no Kings Langley. Ele é emprestado do Watford Sub-18, se não me engano. Ele ganhou o jogador do mês. Outro goleiro que ganhou o jogador do mês pelo seu time foi o Miles Roberts, no Concord Rangers. E o Mati Pollock, zagueiro, esse é do time principal. A gente até viu na pré-temporada um pouco, se não me engano, foi um dos primeiros jogos, acho que com o Crystal Palace, na pré-temporada ele fez. Ele estreou pelo Shelton na League One. Então tá aí, esses são os emprestados do Watford, o que eles estão fazendo, a gente está sempre de olho. E o boletim do CT agora, para a gente já também dar o pré-jogo de Watford e Newcastle, vamos dar as notícias do elenco, né? Quem que está disponível, quem que pode figurar nessa formação do Xisco. O Batman não deve jogar, como eu mencionei um pouquinho antes. Ele sofreu alguma coisa com o tornozelo, não sei em qual jogo que foi certamente, mas ele não estava no jogo contra o Norwich City. Foi o Foster no gol, então ele não deve jogar também nessa partida. Foster deve começar como titular. Femeninha voltou a treinar, isso é uma boa notícia, mas não deve, ele vai ser reavaliado antes do jogo contra o Newcastle, mas não deve figurar entre os 11 titulares. João Pedro finalmente disponível, esse vai bagunçar um pouco a cabeça do Xisco. O que será que o técnico espanhol pode montar? O que será que o João Pedro vai figurar no time titular como uma surpresa? Até para o adversário seria uma surpresa, ele não jogou nenhuma partida nessa temporada, nem na pré-temporada, então é interessante, mas finalmente João Pedro de volta aos relacionados do Watford. E o Etebo, que não pôde jogar a partida contra o Stoke City por questões contratuais, também está de volta e pode ser selecionado para o jogo contra o Newcastle. Então vamos lá, vamos para o pré-jogo. O jogo vai ser realizado às 11 horas, horário de Brasília, no Vicarage Road, sábado, dia 25, transmissão do Star Plus ou do Sport TV Multiscreen para o pessoal de Portugal. Vou dar uma moral aí para eles, aproveitar que é o que estou fazendo esse pré-jogo aqui. Não sou igual o Jefferson, não sou tão estudioso quanto ele, não busquei todos os confrontos, mas eu posso dizer o seguinte: o Watford venceu 5 dos 12 jogos contra o Newcastle na Premier League, e o Newcastle nunca ganhou no Vicarage Road em jogos pela top liga, pela maior divisão das ligas inglesas. Guilherme,
quais são as suas expectativas para esse jogo contra o Newcastle? É um jogo relativamente difícil, o Newcastle sempre se figurou na Premier League, mas eu lembro aqui que o Newcastle está em 18º nessa temporada, até agora, é claro. O que você vê de opção para o Xisco colocar informação e quais são as expectativas, né? Claro, a gente não arrisca palpite mais no Watford Brasil, mas quais são seus comentários sobre a partida? Eu acho que a expectativa está bem alta para ver se a equipe vai conseguir continuar nessa consistência no ataque, né? Eu acho que isso é o que o torcedor do Watford quer ver o ataque melhorando, quer ver o meio-campo mais criativo. Eu acho que assim vai ser um jogo duro, como sempre tem sido contra o Newcastle. Eu acho que lembrar também na última passagem agora na Premier League, nós lutando contra o rebaixamento, conseguimos vencer. Se não me engano, foi por 2-1 com 2 gols de Troy Deeney de pênalti. Mas é um jogo muito difícil. Acho que assim o Xisco vai ter que entender bem o jogo, vai ter que, assim, tem o Etebo, que vem muito bem, né? Eu acho que destacar isso, o Etebo vem muito bem nessa temporada. Acabou ficando fora, acho que na questão do desgaste físico também, uma mudança de formação para ter um time mais criativo. Pode ser que ele volte e aí acabe a gente tendo o time engessado novamente. Então, acho que tem que ter muito cuidado com essas mudanças, com as opções que a gente tem. Como você falou, o Femenia não joga, vamos ter o Enga, que aqui tem muitos problemas defensivos. A gente viu o gol contra o Stoke mesmo, ele acaba prendendo a bola ali na bandeirinha de escanteio, o cara acaba tomando nele porque ele não consegue proteger bem a bola. Então, isso preocupa o torcedor do Watford, as opções que podem entrar. A gente não sabe se ele vai dar continuidade ao Catcalf, por mais que tenha assim, comprometido num gol. Tirando isso, acho que enquanto o Norwich não exigiu, ele acabou não sendo assim tão vazado. Então pode ser interessante com ele ali, a gente não tenha tantos problemas, porque a gente vai enfrentar o Newcastle que está tendo problemas nesse começo de temporada. Então, pode ser ali na questão também de dar confiança ao jogador. A gente não sabe se pode voltar o Serralta, que começou a temporada muito, muito mal. Não está nem perto de ser aquele Serralta que a gente conhecia na Championship. Acho que deve continuar com o Danny Rose. E acho que o ataque, principalmente, vai continuar. É o que tá vindo dando certo. O King, como eu já falei anteriormente, fez uma partidaça e vai ganhar a confiança do Xisco. O Xisco é aquele treinador que ele passa confiança pro jogador ali, por mais que errou um jogo, errou 2 jogos, ele vai colocando você em campo, como foi com o Mazinho. Acho que chegou a hora que, assim, cara, eu vou ter que te tirar, porque não dá mesmo, vou ter que te tirar de fato. Mas acho que é manter a base do que vem dando certo, esse meio campo, com o Sissoko e o Cuca, são dos jogadores que se dão bem com a bola. O Clever ele é aquele cara mais à frente ali, que vai ser mais criativo, que vai buscar mais as jogadas de linha de fundo, com passe de filtração ali, profundidade, para acabar dificultando a vida do adversário. Mas expectativa para um jogo bom, que o Watford faça um jogo bom, que o Xisco assim, coloca o João Pedro aí para jogar, né, que seja 10 minutinhos para o menino voltar a campo, que acredito que esteja com saudade de jogar. E essa semana agora, enquanto a gente estava gravando, o cara manda bem no vocal, hein? Só que não, mas deixa quieto. Mas é isso, expectativa por um bom jogo do Watford. Eu acho que é isso que o torcedor espera, esse crescimento da equipe na Premier League. Por mais que tenha perdido contra o Stoke, a gente sabe que foi um time ali, um alternativo, de jogadores que não vinham jogando junto, jogadores que pouco participaram da pré-temporada, que entendem pouco o estilo de jogo, mas chega na Premier League, é uma equipe que já vem jogando junto há certo tempo, que tem entrosamento, está melhorando jogo a jogo, então é esperar um bom resultado. Acho que o Watford, por estar jogando em casa com o apoio da torcida, tem que esperar um grande resultado mesmo. O Watford parece que vem formando já a sua escalação ideal, né? A gente tem aquele trio de ataque que parece bem fixo, por isso que até a gente destaca essa volta do João Pedro, que vai bagunçar mesmo, o Xisco tá naquela dúvida, é aquele tipo de dúvida que todo treinador quer ter, né? Quem que será que eu coloco? Será que eu troco o Sar até pelo João Pedro? Acho que é muito improvável, claro, né? Mas será que eu tiro o Dennis, que tá fazendo gol, teve uma estreia muito boa na Premier League e agora marcou contra o Norwich também, então é uma dúvida que vai bagunçar o Xisco. A gente falou, você destacou bem do Etebo, acho que o Cleverley entrou muito bem contra o Norte, mas o Etebo é aquele cara que dá estabilidade no meio campo, então seria interessante ver essa briga por posição entre os dois.
O Cathcart, acho que, não sei, né? Eu tenho muito fã do Cathcart aí no grupo do Watford Brasil, então não vou ofender ninguém, né? Mas acho que não tá, acho que o Cathcart não tá aproveitando essa oportunidade que o Xisco tá dando para ele, tá dando de graça mesmo. Ele não tá tendo boas aparições, mas mesmo assim tá figurando no time titular. Acho que seria bom colocar o Sierralta assim. Não teve uma boa estreia, mas ele é um grande jogador, a gente viu, a gente sabe que que ele foi muito importante na temporada da Championship, e acho que eu colocaria assim dois jogadores nesse grupo de jogadores que não vem performando tão bem quanto performaram na Championship, que é o Mazina e o Sierralta. Então, deixaram o futebol na Championship. É claro, são grandes jogadores, mas precisam voltar a jogar no nível que eles jogam, que a gente viu na Championship. Mas então é isso, gente. Esse programa especial aí do Watford Brasil. Vou fazer aqueles merchans clássicos que o Jefferson já faz. Se inscreva aqui no canal do Watford Brasil, deixa o like para a gente saber que você apoia o projeto, que está gostando. O canal do Watford Brasil tá chegando ali nos 100 inscritos já estamos com 83, então vale a pena você checar a sua inscrição aí embaixo. Siga a gente no Instagram, Watford FC Bra. Siga a gente no Twitter, Watford Brasil. A gente está postando muito mais coisas, está tendo sorteio, volta e meia aí, então é muito importante. O Instagram, é claro, a gente sempre interagindo com vocês, é muito mais informal o Instagram, porque a gente não tem aquele o vizinho, né, de verificação, então a gente pode falar tudo, fala o que quiser, fala mal dos jogadores, fala bem de jogadores, posta vídeo do jogador cantando, mas é isso, gente, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, e o Jefferson, tomara que ele volte aqui, porque esse estilo de apresentador aqui eu não me dou muito bem, não. Mas é isso, muito obrigado. Go Hornets! Até a próxima.